tenta, pelo menos, fazer nada de muito extravagante. Então a gente vê nos designs do carro muitas linhas semelhantes de outros veículos da Ford, principalmente um que se chama Mustang, um V8 aqui embaixo do capô. A gente tem linhas parecidas tanto na parte do conjunto óptico, com uma assinatura muito parecida com a do Mustang, e também aqui na frente, nesse formato da grade, certo? Nessa união próxima aqui do final do conjunto óptico com o capô superior e esse vinco aqui em forma de V. Aqui em cima a gente percebe uma das câmeras de altíssima resolução, uma câmera muito boa aqui, diga-se de passagem. E embaixo dessa câmera nós temos aqui não é o símbolo da Ford, não é o oval azul da Ford, é um cavalo agachando, né? A gente vai ver esse tema repetido várias vezes aqui no carro. Curioso, quase nenhum símbolo da Ford nós vemos aqui no Ford elétrico Mach-E. Depois aqui por último, a aerodinâmica é uma das principais formas ou fontes de perda de eficiência, de energia e de capacidade de bateria dos carros, né? Principalmente carros que já trabalham ali com uso em rodovia, por exemplo, com velocidades maiores. Então a gente vê, não existe mais nenhuma grade aqui, né, pro parte de radiadores que seriam necessários se tivesse um motor a combustão aqui. Aqui é tudo selado de formas bem fluidas, né? O carro ele está preocupado aqui com o coeficiente de aerodinâmica. Vou deixar o coeficiente aqui embaixo do modelo, mas ainda nós temos aqui algumas aletas ativas, certo? Para fazer a refrigeração do pack elétrico, mas ainda assim uma dianteira bem parruda, né? Bem volumosa, mas ainda assim com essa preocupação aerodinâmica, ainda assim com uma preocupação de prosseguir com a linhagem genética aqui dos designs da Ford, né? Aqui a única coisa que a gente tem que lembra dos carros anteriores são realmente aqueles radiadores que são escondidos aqui na frente. Certo? Vamos para a lateral, porque aqui na verdade a gente consegue perceber algumas das essências desse conceito. Na verdade não é mais conceito, é um carro. Está sendo vendido. Já na lateral a gente percebe o segmento para o qual o Ford está conversando. A gente está conversando num carro de dia a dia, não necessariamente um esportivo. Então a gente tem essa forma de fastback, vamos dizer dessa maneira, e com esse formato também em estilo de gota d'água ou de lágrima, né? Que tem essa preocupação em melhorar ao máximo o coeficiente aerodinâmico do carro. Mas ainda assim, você do lado do carro, você percebe que ele é musculoso, a linha de cintura é altíssima. Aqui, não é nem, isso aqui é quase linha de ombro mesmo, não existe linha de cintura, de tão grande que é o carro, né? Outra coisa que a gente percebe é a partir daqui das rodas e dos pneus. Então aqui na frente a gente vê um pneu relativamente grande, né? A gente está falando de um aro 19, 225 5519, e aqui no caso é uma linha especial da Michelin chamada Premacy AS, e é uma linha voltada para carros elétricos. Carros elétricos também perdem muita autonomia em relação à resistência à rolagem do motor, a resistência dele da roda simplesmente rodar. E aqui a gente tem um pneu específico para isso, para diminuir essa tendência do pneu. Trabalha com pressões maiores, aqui no caso 40, e ainda assim costuma ter uma banda um pouco mais reduzida. Mesmo assim, mesmo considerando que esse carro vai fazer a maior parte da desaceleração pelo sistema elétrico para fazer a regeneração, nós temos aqui um sistema de freio auxiliar com 4 pistões e uma pinça muito interessante de alumínio fundido, mas sem pintura, sem logo. Por fim, nessa roda diamantada com fundo preto, nós temos de novo o cavalo aqui trançando as pernas, que remete àquele outro modelo da Ford. E aqui que vale lembrar, que nem eu disse, esse carro ele possui os 2 motores, tanto na traseira, originalmente em todos os modelos, e opcionalmente também na dianteira, 2 motores elétricos de 270 cavalos, 580 Nm em cada um dos eixos, certo? Na soma, nós temos um carro relativamente potente, com um belo 0 a 100 ali na casa dos 5 segundos. Era um opcional em alguns modelos, não nesse. Já aqui na traseira é mais interessante ainda, nós temos apenas um botão, não existe mais nenhuma maçaneta nem nada. Você aperta o botão, o carro abre. E aí, basicamente, você pega aqui no frame do vidro ou na própria porta e puxa ele. Muito curioso. Também, além disso, nós temos umas opções lá no vidro do motorista, já muito comum nas Fords, né?
Acho que o pessoal do Brasil está acostumado, já viu isso no Ford Fusion, que são aqueles números de acesso por senha na coluna. E existe também aqui no Mach-E até uma opção de você acessar pelo celular. Muito interessante, muito diferente. Mas mais diferente ainda é o que acontece aqui na traseira. Bom, aqui atrás a gente percebe essa traseira do Fastback acabando. Depois a gente tem uma espécie de um boné aqui virado para trás, nessa parte superior com função aerodinâmica. Lá em cima existe uma antena no estilo de tubarão. E aqui aquela caída de Fastback de repente abrupta. Na parte de conjunto óptico traseiro, nós temos lanternas triplas que lembram muito um modelo da Ford chamado Mustang, da primeira geração, inclusive, que tinha essas lanternas no estilo triplo. Aqui atrás também não existe nenhuma ponteira de escapamento. E por último, nós de novo temos esse cavalo cruzando as pernas aqui e meio que olhando para você de lado assim. Lembrando também que esse carro ele foi configurado, ele foi importado diretamente lá dos Estados Unidos. É lá que nós temos legislações como essas lanternas laterais aqui vermelhas e também a possibilidade de não ter nenhuma lanterna aqui de pisca na cor laranja. E esses são tipos de detalhes e legislações e normativas que nós brasileiros não estamos acostumados. Mas vale lembrar aqui do nosso canal parceiro, o canal do Daniel Toledo, que é um advogado especialista na parte de imigração para os Estados Unidos. Então, se você não está acostumado com esse tipo de legislação e outras ainda mais malucas, mas ainda assim você está pensando em mudar de país e viver nos Estados Unidos de uma maneira legal, sem complicação, de maneira mais rápida e eficiente possível, dá uma olhada então lá no canal deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem vários causos que eles contam também muito interessantes de problemas que são muito frequentes para quando você faz essa transferência, essa imigração sem a devida assessoria jurídica. E é isso a especialidade do pessoal lá da Toledo Advogados. E ainda assim, vale lembrar aqui também, se estiver pensando em mudar de continente, ir para Portugal e para a Europa, eles também conseguem te ajudar. Então, entra lá no canal do Toledo, são nossos parceiros aqui e não esquece de se inscrever no canal deles também. Bom, continuando na parte da traseira, nós temos aqui também um acesso para um porta-malas de um SUV com dimensões comportadas, né? A gente tem essa caída do teto, isso acaba diminuindo um pouco da litragem que a gente tem aqui de acesso. Muito curioso mesmo. Vamos dar uma olhada também que esse não é o único porta-malas do carro. Tem outro. Bom, esse daqui não é com acionamento automático nem puxável. A gente tem uma alavanca que a gente puxa 2 vezes e aí a gente libera essa outra tampa aqui. Aqui a gente tem o frunk, ou o front trunk, ou o porta-malas dianteiro do carro e também algum acesso para algumas partes de serviço aqui. A bateria de 12 volts, por exemplo, está aqui embaixo, entre outros itens aí de cabine e de serviço normal do carro. E aí a gente tem esse porta-malas que tem um tamanho muito parecido com o de 911 ou de 488, né? Para você adicionar mais algumas coisas aqui. E também, de novo, eu estou sendo perseguido por esse cavalo aqui, que agora está agachando. Vamos dar uma olhada no interior do Ford elétrico Mach-E. Bom, aqui no interior, a gente tem um interior bem espaçoso, com um teto panorâmico, sem possibilidade de fechamento. Depois nós temos aqui nos acabamentos, a gente tem plásticos bastante lisos e emborrachados, muito interessante, junto de outros materiais, como por exemplo, esse tecido na parte dos alto-falantes que se escondem por aqui. Nós temos um sistema, na verdade, da Bang & Olufsen aqui, integrado nesse carro, e uma escolha muito elegante de tecido, partes cromadas, plásticos, fibra de carbono ou uma imitação de fibra de carbono, couro e costuras. E é lógico que o principal item de conforto desse carro é essa tela, que é muito comum agora, acho que foi inaugurada pelos Teslas, né? Então essa é a tela principal, a gente tem diversas informações, parte de multimídia, telefone, navegação, Bluetooth, CarPlay e Android, monitoramento de pressão,
monitoramento de energia, certo? Aonde que o carro está perdendo a capacidade das baterias, como é que está o seu perfil de aceleração, desaceleração e a velocidade, que nem eu falei, a aerodinâmica é a maior parte de perda aqui de todos os elétricos, e nos acessórios também, né? Climatização, acessórios do tipo esquentamento de banco que esse carro tem, aquecimento de volante, enfim, coisas que vão roubar energia depois, manual e outras coisas interessantes, como por exemplo games, né? A gente tem games aqui que você pode se distrair quando você estiver lá no trânsito, né? Pegou algum tipo de... Enfim, vários games aqui. Existe até um lugar para você fazer uns sketches, como por exemplo o que eu fiz do nosso amigo o Henry. Tudo muito interessante, coisas que você vai esperar de um carro desse. Depois a gente tem outros dois displays aqui. Um que na verdade funciona mais na parte de piloto automático, existem algumas câmeras aqui, sensores. E o outro é da parte de velocidade, carga, coisas mais relacionadas à direção em si. A gente está neste momento com 29% das cargas dessa bateria e com uma autonomia estimada aí por volta de 87 km. Muito interessante. Sistema de carregamento por indução, aqui a gente tem embaixo, vou fazer o teste para ver se está funcionando. E ele funciona por indução, muito interessante. Depois dois porta-copos. Aqui a gente tem a seletora do que seria as marchas do carro, mas na verdade entre parque, ré, neutro, drive e uma seleciona a parte de... É como se fosse uma reduzida para você utilizar em situações de baixa aderência, certo? Depois o sistema de parking está aqui, não só os parking sensors, mas esse carro eles possui várias câmeras muito interessantes e de alta qualidade que nós temos aqui. Uma com visão superior, né? A gente pode selecionar o que a gente quer ver, só dando zoom aqui, infelizmente. E tem a frontal e a traseira. Se eu engatar ré, a gente consegue pegar lá a parte de trás. Muito interessante, várias funções aqui. Acho que está na hora da gente já dar aquela voltinha, né? Bom, depois o conjunto elétrico desse carro, a gente está falando daqueles dois motores, cada um de 270 cavalos. O pack de bateria é o de 70 kWh que a gente tem aqui. Existe um pack maior ainda de 90 e poucos, 91 se não me engano. Independente disso, todos os Fords elétricos Mach-E oferecem 3 modos de condução muito interessantes. Eu estou aqui no primeiro, que é o Whisper, ou o sussurro, né? Onde o carro muda muita coisa. Primeiro o perfil de condução, né? Essa parte de sensibilidade de pedal, também a questão da controle de tração do carro também modifica, então é um modo mais recomendado para situações de baixa aderência, tipo, acho que a gente não encontra muito com frequência aqui no Brasil, mas neve, né? E os gráficos, tanto das telas aqui mudam, né? Entre esses todos os modos. E por último também o próprio som de propulsão, que eu posso ativar ou desativar aqui, também são amplificados. Depois eu tenho o modo Engage, que é o modo recomendado para o dia a dia. Eu vou ligar aqui o som da propulsão. Então eu já sinto o pedal um pouco mais arisco, eu nem preciso pisar nele. Vale lembrar também que esse carro tem uma outra coisa interessante que eu posso habilitar aqui, só selecionando essa opção, que é essa opção de eu usar só o pedal do acelerador para dirigir o carro. Então, acabei de ativar, o carro está freando, porque eu não estou pisando no pedal do acelerador. E aí a gente não precisa pisar no pedal de freio, né? Para esse carro, ó, solta o pedal. Mas, isso aqui é mais comum naqueles carros de primeira geração dos elétricos, né? Quase todos tinham esse modo regenerativo de quanto você tirava o pedal. Aqui não. Eu prefiro andar com ele desligado, isso vai ter uma autonomia pior, vai piorar a minha autonomia. Mas o carro você não fica sempre naquele meio termo, né? Tem que ficar sempre segurando o pedal. Eu posso deixar ele na banguela, né? Se eu tivesse um perfil de uso num circuito urbano de baixa quilometragem, por exemplo, né? Depois nós temos um último modo, que é o modo Unbrilled, que é basicamente o que você espera do mais legal do elétrico, que é aquela aceleração que ele faz aqui. Declarados, né, por volta dos 5 segundos, né? E a gente escuta agora, né, com o som de propulsão ligado, existe uma lembrança
de um embaralhamento de um carro da Ford chamado Mustang, que tinha um V8, né? E a gente tem esse som de propulsão meio que saindo aqui dos falantes, né? Que traz essa lembrança desse motor, né? Muito interessante. Uma coisa que aquele motor não tinha é isso aqui, o torque instantâneo, que é uma experiência da maioria dos elétricos, apesar de que essa daqui não é uma das mais brutas que eu já vi, diga-se de passagem. Aqui está bem equilibrado, mesmo no modo unbridled. Deixa eu passou. Não tem um barulhinho de V8? Saindo aqui? Não, tá bom. Bom, depois o que a gente precisa falar aqui é da parte de direção semi-autônoma desse carro, que nós temos aqui integrado, assim como a gente ia esperar um carro dessa geração de eletrificação, certo? A única coisa que eu ainda estou penando aqui é pra gente... Ah, agora foi. Agora eu estou travado no carro da dianteira e agora vai entrar um outro na frente. Eu não estou fazendo nada, vamos ver se ele vai frear. Tá freando, não fiz nada. Enfim, o que você vai esperar de direção autônoma? Aqui tem esse visor que fica me monitorando basicamente. Agora o carro da frente está acelerando, eu estou fazendo nada. Estou simplesmente aqui apoiado no carro e estou deixando ele seguir a manada. Se é isso que você precisa no seu dia a dia, esse carro faz isso e muito mais. Mas a parte mais legal é essa daqui. Peraí, vamos desligar isso aqui. O carro é rápido. Eu acabei de dirigir um RS2 que curiosamente tem 5, alguma coisa, 5,3 de 0 a 100 declarados, assim como a desse carro. A sensação é muito parecida. Quando o torque entra, né, lá quando a turbina enche, né? Aqui é basicamente toda hora. Olha, vou ser sincero, eu sei que muita gente aqui do canal não desenvolve um interesse por esse segmento, que é um segmento muito novo, um segmento que vai atender uma parcela da população, né, de grandes centros urbanos, que é o caso daqui da gente na Vanguard em São Paulo, né? Mas não é necessariamente um carro que tem o perfil nosso aqui do canal. Cara, isso aqui é legal, cara. A parte elétrica é legal. Eu já dirigi outros elétricos, né? Porsche e os dois Audis, tanto o e-tron maiorzão quanto o GT. E se você esquecer dessa parte, que existem algumas coisas que estão sendo simuladas aqui, como método de condução, talvez para o dia a dia, né? O elétrico ele é divertido, e é bem capaz também, né? Parte de estabilidade é uma outra coisa que chama muito a atenção desse carro, que a gente está falando de um carro que tem uma tendência um pouco mais de perder a dianteira, né? Mas, enfim, 225, né? Com todo esse peso, mais de 2 toneladas, não vai ter aderência para fazer tudo, acelerar com torque instantâneo e fazer a curva, enfim. Mas é uma experiência diferente. Para quem está procurando, o Ford elétrico Mach-E está muito bem posicionado. Você pode utilizar ele para ser o seu carro de entrada no mundo dos elétricos, caso seja isso o que você esteja buscando. E também você tem versões de alta performance, né, com 0 a 100 aí na casa dos 4 segundos, e ainda assim com aquela bateria de 90 quilowatts, enfim. É um carro configurável, certo? Para todos os bolsos. Guilherme, você teria um elétrico? Não, não faz parte hoje do que eu estou buscando em um... Caralho, olha! Olha o som do V8. Vamos mudar o modo aqui. Olha. Que interessante.
A aderência do pneu é uma coisa que comunica sonoramente, muito rapidamente. É bem curioso. Enfim, eu não busco hoje um elétrico, não é um meio de condução que eu estou buscando, mas eu não sou a única pessoa que mora aqui em São Paulo, né? Existem várias pessoas com necessidades aí diferentes. O carro em si, se você olhar de maneira geral, tem um interior muito